nunca se precisa confiança e muita segurança em tudo que a gente faz. No condomínio, na empresa ou lazer, escolha a companhia que lhe dá muito mais. Seguridade, a especialista em segurança. Colégio Brasil Supletivo, concurso e pré-vestibular. Se o que você procura é aprender sem decorar, ótimos professores, ensino e descontração. Colégio Brasil é a solução. Terceiro piso do Praça Shopping Tubarão. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Unisul TV Esporte. Apoio Cultural. Seguridade, a especialista em segurança. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte. Sexta-feira, 24 de julho de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do nosso programa. Futsal Sub-20 da Unisul volta as suas atenções para o Catarinense. Domingo tem Clássico do Sul. Ercílio Luz e Próspera entram em campo no Aníbal Costa. O futsal de Capivari volta à quadra pela primeira divisão do futsal catarinense. A equipe enfrenta o Videira. Olá, boa tarde a você que está ligado na programação da Unisul TV, começando o Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias nacionais e principalmente aqui do nosso esporte. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. O que nós temos destaque aí, chegando fim de semana, essa sexta-feira aí? Fim de semana de muito futsal e um jogo decisivo de futebol, né? Hoje começa hoje, tem Sub-20 no Salgadão, tem o Capivari mais tarde no Salgadão também, amanhã tem Sub-11 no ginásio da Ases e o jogo de Ercílio Luz, domingo contra o Próspera, jogo decisivo, Ercílio Luz tentando chegar mais perto dos líderes aí da divisão especial. É isso aí, maratona esportiva nesse fim de semana, você acompanha aqui na região. O Esporte hoje trazendo todos os detalhes, a sua agenda para os jogos desse fim de semana. Você pode também participar pelo nosso endereço eletrônico, aqui no nosso rodapé, unisultvesporte@unisul.br. Tem fim de semana chegando, mas a nossa produção ali está ativa, mesmo pensando no sábado e já no domingo. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Tem o Atlético Mineiro como líder, a equipe venceu ontem, inclusive. Agora abrindo 3 pontos na ponta da tabela. No fim de semana tem mais uma rodada, nós vamos aos jogos do Brasileirão. Só confirmando para você de casa aí, no sábado tem Grêmio e Santo André, Atlético Paranaense e Avaí, o Avaí viajando a Curitiba, e o Botafogo enfrentando o Internacional. Esses jogos todos às 6h30 da tarde. No domingo tem o Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras. O Muricy não estreia ainda, por enquanto fica o Jorginho. Último jogo do Jorginho, inclusive. Na Vila Belmiro tem Santos e Flamengo, tem Atlético Mineiro e Goiás no Mineirão, Barueri e São Paulo, Sport, Náutico, Fluminense e Cruzeiro, e o Vitória enfrentando o Curitiba. O Avaí jogando contra o Atlético. Temos o Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras. Que bons jogos também. Bons jogos, o campeonato está começando a ganhar uma certa definição aí, alguns times disparando na frente, né? E o Avaí conseguindo ficar no bloco intermediário, pelo menos por enquanto. Tá certo. E Corinthians e Palmeiras, né? É o grande jogo da rodada, né? É o Por grande ser jogo. clássico, e o Corinthians, inclusive, venceu ontem, né? Tá subindo, já tá no G4. São dois times que estão disputando as primeiras colocações. Briga de segundo contra quarto colocado, né? Vai ser o primeiro grande desafio do Corinthians aí, depois de perder 2 jogadores, talvez 3 até o jogo, né? Talvez o Douglas já não jogue também, André Santos e o Christian já viajaram, talvez o Douglas não jogue mais. Então vai ser o primeiro grande desafio do Corinthians aí sem esses jogadores. Ontem pegou um jogo um pouquinho mais tranquilo, jogo contra o Vitória. Amanhã vamos ver o time do Palmeiras já meio que se moldando ao Muricy, embora o Muricy não estreie ainda, mas já ciente de que o Muricy vai ser o novo técnico do Palmeiras. Então é o jogo de mais expectativa, sendo, e claro, mais expectativa do final de semana é sábado, tem Bahia e Vasco aí às 4 da tarde, né? Isso é um jogo de grande expectativa também. Jogão, hein? Jogão, vai ser um belo jogo.
Isso aí. Duas equipes tradicionais. Expectativa no país, inclusive, pro jogo, né? Para os vascaínos, óbvio, tem que acompanhar mesmo. Pro Matheus é o jogo mais importante desse fim de semana, sem dúvida. Ainda falando do noticiário nacional, a gente tem Fórmula 1 também esse fim de semana. Qual será a próxima notícia do Rubinho na segunda, né? Provavelmente ele vai ser ele choramingando alguma coisa, né? Ainda mais agora que o Cuca, no aspecto do Flamengo, não vai ter choro do Cuca na segunda-feira, então deve ter do Rubinho. O Rubinho deve se lamentar por alguma coisa. Isso aí, teve que trazer o Cuca pro assunto, né, inclusive, né? Foi o assunto do dia ontem, né? A discussão de vocês deve ter sido ontem, essa. Não, foi a discussão o assunto esportivo do dia ontem foi a saída do Cuca. Tá certo, então. Ontem nós contamos um pouco da rica história do seu Sabino, né? O homem que trouxe a ideia da formação de atletas através das escolinhas de futebol. Eu até acompanhei uma matéria contando um pouco da história do seu Sabino. Ele lembrou, inclusive, do Ourinhos, né? Mata a saudade de muita gente aí. O seu Sabino passou por várias gerações como jogador. Já treinou o nosso cinegrafista aqui, o Ayala, também, aqui já passou. Quantos já não passaram pelo... Além dos craques, né? Zenon e Renan Sá. Ele pegou várias gerações, né? Desde quando jogava, quando virou treinador, ele está trabalhando agora com categorias de base, então essa é a sabedoria em pessoa do futebol tubaronense. Isso aí. E destacar também a questão dos valores que ele preza, ele deixou isso muito claro, né? Tem a questão da disciplina, que daí o atleta, para ser um grande atleta, tem que ser um grande ser humano. Uma coisa está atrelada à outra. E essa dedicação aí a valorização do aluno que está na escola, né? Isso hoje é muito comum, hoje já não se imagina uma escolinha de futebol que não exija que o aluno esteja na escola e esteja tendo bom desempenho, mas isso há décadas atrás talvez não fosse tão comum, e o seu Sabino foi pioneiro já nisso, em cobrar esse tipo de postura também dos seus alunos. O Sabino merece todo tipo de homenagem aqui, é um dos grandes nomes aqui do esporte, um dos grandes nomes aqui da nossa região, e esse merece todos os créditos, tem uma vasta história aí, quantas pessoas não tiveram, quantos valores, pessoas que subiram não só no esporte, né, mas como ser humano, tiveram ao lado do seu Sabino, ele teve transmitindo os seus conhecimentos para todo esse pessoal. Começa hoje em Tubarão a primeira etapa estadual do campeonato para cegos e baixa visão. A categoria em disputa é infanto, juvenil e adulto. A abertura acontece hoje no ginásio Caique e tem provas de bocha no Cidade Luz, tem boliche no Caique e ciclismo que tem largada programada no domingo na frente da Unisul. Curioso para quem não conhece, até eu tenho a curiosidade de saber como é que eles participam, como é que é organizado isso, né? Aqui em Tubarão, Tubarão sendo sede agora também. Claro que tem todos aqueles artifícios, né, no caso específico do boliche, o barulhinho na bola e tal. No ciclismo, da mesma forma que é feito que a gente vê até nos Jogos Paralímpicos e tudo mais, com o atletismo, né? É feito em parceria com uma pessoa que tem a visão comum, né? Para que dê uma orientada. Acompanhando, né? O ciclismo funciona dessa maneira também. Claro que a gente viu, já acompanhou alguma coisa, pesquisou, mas ver isso aí seria totalmente diferente e muito mais enriquecedor, e é uma oportunidade de ver um exemplo de superação, né? Porque deficiências deficiência visual completa é uma coisa que deve impossibilitar muitas coisas, mas o pessoal está aí, se dispondo, vindo de todo o estado para praticar as modalidades esportivas em que tem possibilidade. Muito bem, nós vamos ao intervalo. No próximo bloco nós vamos trazer informações sobre o Energia Pro Olimpo, a categoria de base aqui do futsal, que joga nesse fim de semana. E você também confere a seguir. Futsal Sub-20 da Unisul volta as suas atenções para o catarinense.